Presta atenção aqui, no verso 47. Então ergui-me para ver a antiga casa sendo desmontada. Que antiga casa é essa? A Nova Jerusalém não pode ser. E aqui veio o julgamento do Lago de Fogo. Não pode ser o Templo de Salomão, o Templo de Neemias. Aqui é algo que foi montado em nome do Senhor e que agora vai ser desmontado. Final do milênio. Existe um templo então que foi montado. Verso 48. Foram recolhidas todas as colunas, juntamente com as vigas e os ornamentos. Depois tudo isso foi levado embora e colocado em um lugar ao sul da terra. Não foi jogado, não foi queimado no fogo, foi guardado, porque é um memorial. Eu também vi que o Senhor das Ovelhas construiu uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior. A anterior não é o Templo de Salomão, não tem nem como ser. A qual ele ligou com o antigo lugar secular, em Jerusalém. Todos os seus pilares eram novos, e seu mármore novo, também é mais abundante do que o antigo mármore que ele havia trazido. Não tem como, irmãos, você tem que entender que essa nova casa é a Nova Jerusalém. Essa é a última que vai prevalecer para sempre. Mas diz que o Senhor construiu. Lógico, a Nova Jerusalém foi construída por Deus. Não quer dizer que ele construiu agora nesse momento, porque a gente sabe que ela já existe. Mas ele está falando de uma construção de uma casa que prevalece, que fica para sempre, mas que entrou no lugar de uma outra, que foi removida e guardada. Aqui está falando do templo de Ezequiel, que foi recolhido. E agora uma nova casa erguida. Não é lindo isso? Enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra e todas as aves do céu prostraram-se e adoraram no horas que as ovelhas, sacerdote rebaixado, como diz Zacarias, Ezequiel, as nações que restam, todas as aves do céu agora reconheceram o Senhor, prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele e obedecendo ele em tudo. Então aqueles 3 que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que estava comigo me segurava, colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. A ovelha era toda branca, como lã longa e pura. Tá vendo? A ovelha era cega, passou a ver. Aí às vezes a ovelha é cega, às vezes a ovelha passa a ver. E aí quando Jerusalém começa a obedecer a Deus, a ovelha aumenta. Quando a Jerusalém começa a desobedecer a Deus, a ovelha é diminuída. E aqui a ovelha é branca, com lã longa e pura. Todas as que tinham perecido, tinham sido destruídas, todo animal do campo e toda ave do céu reuniram-se naquela casa. Então todas que tinham perecido, tinham sido destruídas, todo animal do campo e toda ave do céu reuniram-se naquela casa. Irmãos, segunda ressurreição. Se existe a primeira ressurreição e depois de 1000 anos, todos os mortos estão ressuscitando, o inferno ele está lançando as pessoas, Sheol, né? Ele está lançando os mortos, o mar está lançando os mortos, a morte está lançando seus mortos, e todos estão ressuscitando para serem ou condenados ou absolvidos no grande trono branco. Essa é a segunda ressurreição. Aqui são as que foram absolvidas no trono branco. Aqui é um mistério. Até aqui nós não sabemos, só com esse livro. Mas agora vem o Apocalipse e joga luz aqui, e esse livro reflete luz lá. Então todas estavam aí diante do Senhor, enquanto o Senhor das ovelhas, olha só o que aconteceu no coração do Senhor, regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem. Tinham voltado novamente para a sua habitação. Todas as que pereceram pelas mãos dos 70 pastores e que Deus não ordenou a morte delas, Deus as trouxe de volta. As que pereceram pela vontade do Senhor são ovelhas cegas e foram condenadas. Tá vendo como ninguém vai morrer em vão, por acaso? Existe uma anotação de tudo, até ainda nesse momento. Verso 54. Eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinha sido capaz de contê-las, e os olhos de todas foram abertos. Contemplando o bondoso Senhor, não houve entre elas quem não o viu.
Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Depois disso eu vi que chegou ao mundo um touro branco. A primeira vez que a visão nos apresentou um touro branco era Adão. Mas quando Adão foi feito, o que o pai e o filho disseram? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O primeiro Adão é um touro branco. Depois disso chegou ao mundo um touro branco. Aqui é o pai descendo com a Nova Jerusalém, depois dos 1000 anos. Todos os animais do campo e todos os pássaros do céu temiam-no a ele e dirigiam súplicas em todo o tempo. Eu vi que todas as suas gerações se transformaram e se converteram em touros brancos. Olha aqui a transformação de todos os santos na imagem e semelhança do último Adão. O primeiro deles foi um novilho que se tornou um grande touro, ornando-se a sua cabeça de chifres poderosos e pretos. Aqui é o filho, que foi o primeiro de todos os touros brancos. E esse grande touro branco que chegou ao mundo é o pai. Enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se por toda causa delas e de todos os novilhos. Eu caí no meio deles e acordei e vi o todo. Esta visão que eu vi descendo e despertando. Então eu abençoei o Senhor da Justiça e dei glória a Ele. Depois disso eu chorei abundantemente, não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individualmente com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Tudo o que Enoque estava vendo era o quê? A conduta da humanidade. Toda a história do mundo, até o milênio, o final dele.